Autoconfiança, uma palavra que carrega um poder enorme na vida de uma mulher. Ela é a chave para viver relacionamentos mais saudáveis e alinhados com quem realmente somos. Mas como fortalecer essa segurança em meio às mudanças da vida, seja ao encerrar um ciclo, como um divórcio, ou ao iniciar um novo amor? A forma como enxergamos faz toda a diferença. No episódio de hoje, vamos falar como ser uma mulher confiante para ser feliz e segura nas relações amorosas e o papel do amor próprio em nossas escolhas. Então fica com a gente, porque esse episódio promete reflexões profundas e transformadoras. Vai começar mais um episódio do Mindcast, seja bem-vinda! E hoje temos uma super novidade muito especial. Todas as roupas que estamos usando aqui foram fornecidas pela Joy Concept, uma loja que tem coleções atemporais, elegantes e versáteis, pensadas para acompanhar a rotina de mulheres como nós, seja no trabalho, nos momentos com a família ou naqueles instantes de autocuidado. Estilo e conforto andam juntos para estarmos prontas para uma rotina cheia, mas com muito conforto e elegância. E tem presente especial para você, ouvinte do Mindcast. A Joy Concept preparou um cupom exclusivo para as nossas ouvintes. É só utilizar o cupom MindCast10 no site ou lá no Insta, @JoyConceptCWB, e garantir peças incríveis com desconto especial. Maravilhoso, né, gente? A gente disse que essa temporada seria para fortalecer mulheres e expandir os negócios, né? E já começamos com tudo. Então já segue lá a loja e aproveita. Agora bora para o nosso episódio de hoje. A convidada de hoje é muito especial, porque é uma grande amiga minha. Samara Hoffman Bon, mãe de 3, um bebê anjo, o Theo de 8 anos e a Sofia de 4. Ela é divorciada, psicóloga há 19 anos, consteladora, terapeuta sistêmica e mentora de mulheres. Ela tem como missão inspirar e ensinar as mulheres a conquistar sua autoconfiança, para que sejam felizes nas suas escolhas amorosas, vivendo conectadas com quem realmente são. Seu trabalho com mulheres foi impactado também por sua história de vida e ela vai nos contar mais sobre isso hoje. Seja bem-vinda, Samara Bon! Que bom ter você aqui. Obrigada. Seja bem-vinda, Samara. Obrigada pela tua participação no Mindcast. Muito bom ter você aqui. Essas mulheres super poderosas hoje no Mindcast. Não, eu tô super honrada, né? Imagina começar essa sequência de episódios falando da mulher autoconfiante. Muito bom. Sensacional. Vamos inspirar outras mulheres, né? Com certeza, porque esse é um tema que toda mulher precisa, né? Sim. Então, acho que hoje a tua mensagem vai chegar, assim, em muitos corações. E assim a gente espera, porque a gente precisa se fortalecer, né? Aí começa olhando pra gente mesmo, né? Então, a gente quer saber mais da tua história, assim, como que você começou essa tua jornada na psicologia, teu trabalho com mulheres. Conta pra gente essa história aí. Eu sempre falo que, na verdade, não fui eu que escolhi a psicologia, é ela que me escolheu. Porque eu conheci a psicologia acho que eu tinha uns 12 anos, por aí. E eu perdi minha avó, né? Então, foi o primeiro momento mais desafiador, acho que, da minha vida. Porque minha avó era praticamente minha mãe, assim. Então, foi muito difícil. Isso acabou prejudicando bastante a minha vida. E a minha irmã, na época, que falou, olha, vamos mandar ela lá para uma terapia e tal. Então, foi o meu primeiro contato com a psicologia, né? Pra você lidar com essa dor da perda da sua avó. Sim, que estava afetando muito, assim, minha vida escolar, né? Relacionamentos e tudo mais. E aí, eu fiquei, acho que uns 3, 4 anos fazendo terapia. Então, eu saí de lá com a certeza de que eu queria ser psicóloga. Eu saí com a certeza mesmo. Eu tinha 16 anos, gente, eu saí com a certeza de que eu queria ser psicóloga. E eu nunca titubeei, não, assim, eu vou fazer outra coisa, não. Eu saí bem confiante que eu queria fazer isso na vida. E eu não sou curitibana, né? Eu sou cascavelense. Paranaense. Paranaense. Bicho do Paraná. E vim pra cá morar pra fazer a faculdade, né? Então, me formei aqui e tô aqui desde então, né? Foi assim que tudo começou com a psicologia, né? Com a tua história de vida, né? Com o meu processo, né? O meu processo de cura mesmo. E eu até estava pensando essa semana, né? Esse processo de cura, assim, eu me sinto até muito grata, né?
por ter conhecido a psicologia tão cedo na minha vida, né? Uhum. Grata pelo meu processo, né? E desde então eu sempre fiz terapia, né? Claro que tem momentos que a gente dá uma parada, né? Uhum. E tem momentos que a gente volta, mas eu sempre fiz e eu sou totalmente a favor, lógico, né? Então, as crianças já estão na terapia É também. isso que eu ia falar. As crianças hoje em dia já deveriam estar na terapia, né? Porque são tantas coisas que as crianças também passam na infância, né? Então, você falando, quantos Sim. anos você tinha quando a tua avó faleceu? Eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. Então, entrando ali a pré-adolescência, né? Pré-adolescência. Fase Já difícil. deveria Aham. ser olhado para isso, né? Então, Sim. hoje a gente tem outros privilégios, né? Tem Sim. várias terapias que dá para fazer com as crianças, então isso é bem importante. E a gente leva Uhum. para a vida, né? Sim. Mas você sempre atuou, por exemplo, você já se formou e já começou a atuar como psicóloga ou não? Sim e não. Eu me formei e aí eu tinha um combinado com meu pai, que quando eu me formasse eu ia trabalhar na empresa dele. Então, meu pai tinha uma empresa em Pinhais e nós tínhamos feito esse combinado, porque meu pai não tinha muito isso assim, você vai fazer tal coisa, né? Ele falava assim, é importante você fazer uma faculdade e aí depois você vem trabalhar comigo. Então, ele tinha muito uma expectativa que os filhos viessem trabalhar com ele, né? Uhum. E aí, então, assim, eu fiz, né? Eu fui trabalhar, eu trabalhava o dia inteiro, era em Pinhais, gente, eu morava em Curitiba, todos os dias ia para Pinhais trabalhar, trabalhava o dia inteiro. E depois eu voltava para ali na República Argentina atender, eu ia atender, eu saía de lá 10h30 da noite, assim, cansada, mas muito feliz por estar fazendo aquilo que eu sempre quis fazer. Né? E eu fiquei um tempo assim, daí depois eu acabei locando uma sala com uma amiga e acabou não dando muito certo, a gente acabou fechando e fiquei na empresa do meu pai. Ali na empresa do pai foi muito legal, porque eu tive uma experiência muito... eu sou muito grata nesse período que eu fiquei ali, né? Porque a gente aprende muito, né, gente, de todos os setores. Então, eu fiquei um bom tempo ali no RH, mas passei por todos os setores e fiz grandes amizades, tenho amizades maravilhosas até hoje por conta desse período que eu fiquei lá, mas eu não era feliz. Eu não era feliz porque eu não era isso que eu queria fazer, né? Porque você queria atuar 100% no que você Eu queria, mas... tinha escolhido, né? Mas eu fiquei muito naquela coisa de querer ser reconhecida, sabe? Pelo pai. Então, por um bom tempo eu fiquei ali, não por mim, mas por ele. Né? Então, a importância muitas vezes da gente ir para a terapia para lidar com isso, né? Porque foi nesse momento que eu virei a minha chavinha. Então, eu casei, né, nesse período ali, casei e isso começou a afetar o meu relacionamento. Então, eu estava totalmente insatisfeita, né? E eu comecei a projetar isso no meu casamento. Então, foi um momento que eu falei assim, opa, não tá legal. Fui para a terapia de novo. Né? E ali na terapia eu descobri, né, essa questão que a gente tem muitas vezes, né? Às vezes a gente não vai pela nossa vontade. O que a gente está tentando preencher ali? Sim. Então foi meu momento de virada de chave. E que eu olhei e falei assim, chega, deu. Não quero mais, né? Uhum. E aí eu fui para terapia para lidar com essas coisas, porque uma coisa é a gente decidir, outra coisa é a gente realmente bancar o que a gente fala. Né? Sim. Fazer aquilo acontecer, né? Porque não era só decidir ir embora e falar, pai, deu, tchau, eu não quero mais isso. Né? Eu tinha que bancar todo o meu sentimento de fazer isso. Então, eu fui para a terapia lidar com isso. E aí também foi um momento muito importante da minha vida, né? Onde eu reconheci de fato que eu estava buscando ser amada e reconhecida e que eu já não precisava mais disso, né? E aí você foi atender na clínica e focou nesse trabalho como psicóloga clínica? Não, nesse momento eu saí de lá daí, né? E aí foi um momento lá daquele com a amiga, né? Que vocês encerraram. Depois você foi para outra clínica. Daí depois eu só fiquei na empresa e atendi e trabalhava lá, né? Daí passei por vários setores. Mas quando você estava na empresa do seu pai, você já começou a se relacionar com o seu ex-marido, isso? Sim. Então daí foi ali que começou
eu comecei a projetar a minha Você insatisfação. casou ali e você já continuou na empresa do seu pai. É. Uhum. Então, ali eu comecei a perceber que eu não estava feliz, né? E você sabe que você tocou num ponto bem importante, assim, né? Pra gente trazer isso, até porque muitas pessoas passam por isso, né? E acho legal a gente compartilhar. Você estava buscando respostas ali, né? Dentro do que você estava vivendo na empresa do seu pai, oscilando entre a clínica, se fecha, se não fecha, e já impactando no teu relacionamento. Uhum. O que você acha, assim, que estava impactando no seu relacionamento com relação a isso? Dessa escolha? Por que estava impactando no teu relacionamento? Tava porque eu chegava mal-humorada em casa, né? Eu Sim. era chata, né? Reclamona, né? Tava sempre Uhum. insatisfeita. E, na verdade, quem me trouxe muito essa consciência foi, na época, o meu ex-marido. Uhum. Né? Ele dizia, você não tá feliz. Todo Sim. dia você chega reclamando, né? Então, foi uma fase muito difícil, porque estava no início do casamento, né? E projetando tudo isso ali, né? Então, eu olhei e foi ali que eu me toquei que eu precisava trabalhar isso em mim, né? E eu lembro até que ele disse uma frase para mim. Tá, mas não dá para você ficar a vida inteira dizendo isso. E aquilo ali mexeu comigo. Eu falei, eu não posso ficar a vida inteira dizendo isso. E vocês não tinham filhos ainda? Quando Não, nesse momento não. Porque aí muda tudo. Porque eu tô fazendo uma ordem cronológica das coisas pra gente entender nesse momento e Sim. tentar repassar para as pessoas o que realmente, quando a gente vive essas indecisões, quanto impacta na nossa vida esses diversos papéis. Então, eu e a Thaís, a gente fala muito sobre isso, sobre o quanto as mulheres têm vários papéis na vida e o que um impacta o outro, sem a menor sombra de dúvida, né? Sim, E a gente levar isso para as pessoas é como se a gente estivesse dizendo, olha, acontece comigo, pode acontecer com você, e é sempre assim. E impacta Sim. tanto de uma forma positiva quanto negativa, que foi o que você Sim. começou a perceber, né? Você vê como no relacionamento ali você já estava virando uma chavinha, né? Do que você precisava melhorar, mudar. E na terapia, como que era? Você tentava encaixar as questões, e aí o que você levava? Você tentou mudar, tentou fazer? Eu levava muito essa questão da minha insatisfação, né? Uhum. E do quanto eu queria estar trabalhando com a psicologia totalmente, Sim. né? Uhum. Então, trabalhei muito isso e trabalhei também essas questões de como lidar com o meu sentimento de querer preencher aquilo, né? De querer ser amada pelo meu pai. Por que ficar ali tentando, né? Então, trabalhei muito isso, né? O meu autoconhecimento ali nesse sentido. E foi muito importante. Daí, eu tomei a decisão, saí, né? E conversei com ele, falei, pai... Rompeu o cordão do pai. rompi. Que não, geralmente é o da mãe. Rompeu com esse compromisso, esse combinado que vocês tinham, geralmente é com a mãe, né? Mas no teu caso foi com o pai. Com o pai. Você tem quantos irmãos? Sou eu, aí tem o meu irmão mais novo e mais 2, são 4. Então você é a mais velha. Não, eu tenho Não? 2 irmãos por parte de pai, Tá. né? Que a gente se dá super bem, enfim, e tenho um irmão mais novo, que tem uma diferença de 10 anos. Então, quando eu perdi minha avó, minha mãe tinha acabado de ganhar meu irmão. Então, eu vivia situações diferentes também, né? O Uma luto chegada e de o um novo nascimento. irmão, com a partida da minha avó. Então, Um o misto de começo sensação da e adolescência, um caos, né, gente? Uhum. Um caos. Então, enfim. Mas aí, voltando lá, né, para a minha questão da terapia, enfim, daí descobri sair de lá, da empresa do meu pai. E aí foi no momento que a Thaís surgiu com a ideia de um novo projeto. Aí né? vocês se conheceram na faculdade? Nós nos conhecemos no cursinho. No cursinho. Sentou do meu lado. Adolescente. Aí eu fui lá puxar assunto, né? Faladeira e tal, aquela coisa. E daí, o que você vai fazer, né? Vestibular. Vou fazer psicologia. Daí eu, também vou fazer psicologia. A princípio dá aquela sensação de concorrente, né? Porque vestibular, né? Tipo, eu tô uma concorrente da mesma vaga aqui. Então tá bom. Mas foi uma aula, né? A gente não fazia aula junta nesse... Não, a gente se conheceu ali, mas a gente foi se ver de novo, se reencontrar na sala. Na sala. Nossa. Primeiro dia de aula da faculdade. Cheguei lá, né? Feliz, passei no vestibular. Você, por aqui. Cheguei, encontrei ela. Falei, mas eu conheço você. Você fez vestibular aqui também, passou, que legal e tal. E estamos assim. Que legal, que Os legal. encontros, né, assim, Sim. da vida que a gente não entende, mas que foi uma aula que ela sentou do meu lado e a gente se encontrou na mesma faculdade. E desde então, sempre juntas. Que legal. Trabalho juntas, tudo juntas. E aí foi nesse momento que a Thaís chegou e falou, vamos abrir algo juntas, né?
E era um momento que eu tava assim, né? Decidi sair de lá, então o que eu vou fazer da vida? Vou voltar totalmente para psicologia ou não? Fiquei muito pensativa sobre isso. Aí a Thaís veio com a ideia. A Thaís sempre as ideias, né? Criativa como sempre, né? minhas E eu ideias. super curti, né? E a gente entrou nessa, assim, foi muito legal, foi muito especial. Nós ficamos 4 anos e, enfim, aí fechamos a questão do projeto porque por razões, assim, financeiras mesmo, que a gente viu que tinha que investir mais, né, financeiramente. Nessa época eu já tinha É. 2 filhos, né? E aí, enfim, prioridades. Então, esse negócio foi muito bom. Até no episódio passado eu contei essa história. Se você não viu, vai lá conferir nosso primeiro episódio. Eu contei essa história pra Nanda. E aí, a gente falou, não, ou a gente vai crescer ou a gente tem que fechar. E aí A gente teve que tomar uma decisão fechou. ali. Porque crescer ia ter um custo, não só financeiro, mas de empenho, de vida, que não dava para o nosso momento. A Thaís já tinha 2 filhos, né? E eu... Você estava na faculdade e já tinha os 2 filhos? Não, você não, já não. tinha se Isso aí formado. Não, aí já foi lá pra frente, já. Não, tá. Isso aí eu já trabalhava na área, eu trabalhava na clínica, mas daí eu parei um tempo, falei, acho que não é pra mim, não sei o quê. E daí a maternidade mudou muito minha perspectiva das coisas e eu tive vontade de abrir esse negócio pra ajudar outras mulheres, que era de roupas pra gestantes e lactantes. Daí, então isso eu tive meu primeiro filho. Daí a gente abriu a empresa, enfim, foi super legal, porque a gente super atendeu, né, as demandas ali de autoestima das mulheres nessa fase. Nesse meio tempo da empresa, eu engravidei do segundo. Daí veio toda uma questão de um segundo filho e tudo mais. E a empresa era outro filho, né? Sim. Pra cuidar, gerenciar, Vários fazer. filhos. Muitos filhos. Aí, no meio disso tudo, a gente falou, não, também. Daí, a Samara também Eu engravidou, engravidei, também no meio disso, meio que junto comigo, desse segundo. Então, a gente foi tendo exatamente essa realidade da mulher que se torna mãe, que se transforma, que muda e que muda a vida também. E daí muda as prioridades, muda a nossa perspectiva também, né? Sim. Tivemos que fazer escolhas Fazer ali, escolhas, Mas que bom que a gente transita em vários lugares da nossa vida, porque eu sempre falo isso, né? A vida é movimento. Movimento. Água Ciclos, parada, né? Água parada não tem vida, não. né? Ciclos que a gente vai vivendo. Exatamente. Então a gente leva isso, a gente movimenta outras mulheres, vocês, né, impactando a vida de outras mulheres dessa forma. E isso que é o importante, é o mais legal de tudo, né? A gente tentar, pelo menos, se unir. Porque hoje, no meio de você falou, competição, né? Eu vou me formar também psicóloga. Vai ser concorrente. A gente vive nessa concorrência, né? Nessa coisa de competição. E não, a gente tá aqui para se unir nesse mundo. A gente se torna uma potência muito maior, né? E eu perguntei para você, por conta dos seus irmãos, porque você trabalha com um grupo terapêutico de mulheres, certo? Sim. E qual que é o foco desse grupo exatamente? A gente já falou da tua separação, não falamos ainda da tua separação, mas você foi casada durante quanto tempo? Só pra gente voltar um pouquinho. Eu fui casada durante 9 anos. 9 anos. Daí você teve seus 2 filhos. Na verdade, eu tive o Theo, daí nós tivemos essa empresa, nós fechamos. Sim. E aí eu voltei total mesmo para psicologia. Aí eu voltei com a clínica. Sim. E aí eu vim com tudo. Eu sempre quis fazer constelação familiar. E eu falei, agora eu vou fazer. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Eu sou consteladora familiar também. Logo depois você já foi trabalhar com isso? Com constelação? Sim. Atuo, né? Meus atendimentos são todos baseados nos fundamentos da constelação familiar, né? E eu já saí da faculdade também com a abordagem sistêmica, né? A sistêmica com a constelação, elas se complementam bastante. Então, eu falo que depois que eu fiz a constelação, foi um divisor de águas na minha vida. Assim, tanto pessoal quanto profissional, sabe? Porque a forma como eu trabalho desde então é muito diferente. O processo terapêutico é muito mais rápido, né? É muito diferente. E ali até, quando eu fiz a constelação, ela me trouxe muita clareza sobre o que eu estava vivendo na minha vida pessoal, né? Na minha dinâmica familiar. O que eu não queria para minha vida mais, né? Então, eu falo que ela foi um divisor para mim, mas ela é um divisor para muitas mulheres também, sabe? O olhar da constelação.
E foi ali, então, que eu falei, eu não quero mais viver essa vida. Eu olhava muito pro Theo e dizia assim, nossa, eu não quero que o Theo entenda que se relacionar é isso aqui que ele vê todo dia, né? Em contrapartida, muitas mulheres dizem, eu não quero separar porque eu tenho filhos. Então, na constelação, lá atrás fez a terapia para lidar com as questões profissionais, que você estava naquele dilema. Isso. Aí, na constelação, você lidou com as questões do teu casamento. É isso que eu queria Sim, chegar. Já exato. antecipei falando da É, separação, É mas que você foi, falou que foi o casou. momento que eu tava vivendo, né? Tava Sim. muito difícil. E daí, Ficou. ao mesmo tempo, eu tinha decidido ir para a constelação familiar. Então, ali foi um divisor, porque ela trouxe muita clareza do que eu tava vivendo e do que eu não queria mais viver, Sim. né? Então... Você já fez constelação? Uhum. Eu acho muito válido. Acho Você que já todo fez, mundo já Nanda? fiz. Acho que todo mundo deveria fazer. É, eu acho Inclusive, também. a minha constelação, né? O dia que eu fiz, foi assim, eu tentei por 4 vezes fazer a constelação. E nunca dava certo. Pra você ver como tem que ser no momento que dá, né? Então, a primeira vez ninguém foi representar, porque é voluntário no sistema ali que eu fui com a pessoa que eu fiz, com a consteladora. Então, não tinha nenhum voluntário. Ela mandou no grupo, ninguém podia ir. No outro dia, ela não podia ir, porque ela ficou mal. Então, a gente marcava. Aí, naquele dia, Nanda, não tem ninguém pra ir hoje. No outro, Nanda, tô passando mal, hoje eu não posso ir. Na terceira vez que a gente tentou, apagou a luz do lugar e ela falou, Nossa, não era Nanda, mesmo, não né? consigo fazer porque apagou a luz, não é pra gente fazer mesmo. Na quarta vez, quando era pra fazer mesmo, foram 11 pessoas representar. Olha, Então, viu? ela falou assim, Tudo Nanda, está sempre certo. hoje tem É. 11 pessoas que podem. É hoje. Então, É. aí, Que legal. é nisso que eu acredito. Eu acho que a energia Uhum. move para que seja Tudo naquele acontece no momento. tempo certo, né? Explica Na para hora as pessoas o que é a constelação. Porque, assim, todo mundo me pergunta, você já fez constelação. Mas o que é a constelação? Explica sobre essa representação da energia, como que é? Explica pra gente. Então, a constelação é muito pelo campo mórfico, né? Então, a minha formação foi muito presencial, né? Então, eu vivi muito presencialmente. Tem diversas formas de você trabalhar a constelação com bonecos, tem gente que trabalha com bichos, Na água, né? na água. Então, eu aprendi no presencial e eu sou fã do presencial. Né? Porque você vê acontecendo, tem coisas que não tem explicação. A constelação, eu sempre falo, a constelação, você tem que viver. Porque eu posso explicar para você, mas se você não viver, você não vai entender o que eu estou falando. Então, assim, o que é exatamente a constelação presencial, que é a que eu vivi, a que eu me formei, né? Você leva o seu tema, né? E o campo se abre ali, né? Então, existem algumas pessoas que estão ali e ficam à disposição para representar você ou as pessoas que estiverem ali envolvidas no tema. E o teu campo energético fica ali para trazer uma imagem de solução para aquilo, né, que está acontecendo. E, gente, é divino, né? Vocês que já viveram, vocês sabem, é um negócio... como se fosse um nó que desata, né? Amplia uma consciência é de desatar você, nós da sua mesmos. vida. Sim, mas só para as pessoas entenderem. O campo energético são através dessas pessoas que representam. E essas pessoas são nomeadas através da guia da consteladora. Sim, da consteladora. E aí, essa pessoa, só para vocês entenderem, porque todo mundo pergunta o que é a constelação, né? Fala, e eu explico, a pessoa mesmo assim não Mas entende. não entende. Enquanto ela não Então, lê, ela não vai entender. Esse guia, a consteladora vai falar, você, por exemplo, está passando por uma situação na sua vida, a separação, por exemplo. Então, no campo energético, você vai levar essas pessoas. O seu ex-marido, a sua mãe, por exemplo, o seu pai. Você que vai escolher essas pessoas que você vai levar tema, no campo. né? Tem Isso. situações que você vai levar lá, O emprego. vai ter que trazer a mãe, o pai, para você entender o que é que está de fato acontecendo e o que você precisa fazer para mudar aquela situação. Isso. Né? Então, a constelação, ela vai trazer uma imagem de solução. Ela vai trazer aquilo que de fato está acontecendo, que você precisa trabalhar dali para frente. Ela não é um oráculo. Ela não vai dizer para você, olha, faça isso. Faça isso. Não. Ela vai mostrar o que está acontecendo e ela vai reverberar, né? Reverberar onde? Reverberar nessas pessoas, mas isso depende muito da tua consciência, da tua ação. Não adianta você ir lá achar que veio algo divino e vai mudar a vida. Não. A gente precisa agir sobre aquilo que é mostrado ali,
né? Não é mágica. Tem as liberações, né? Eu acho que isso é algo que traz esse desatar do nó, assim, que eu acho que traz a consciência, e aí quando trabalha as liberações, né? A liberação do quê? Daquele problema, daquela mágoa, Isso. né? Daquela dor que ficou. E aí aquilo flui, né? Como se a gente conseguisse realmente desatar um nó e a coisa segue, né? Mas isso vai muito da consciência, É um né? processo, É não é um uma processo, fórmula É um mágica. processo terapêutico É mesmo, mas eu acho que autoconhecimento, né? é de uma forma mais rápida, né? Uhum. O que você levaria, talvez, mais tempo numa terapia individual, ali é muito rápido. Então, também depende da tua consciência sobre aquilo, né? Você olha aquilo, entendeu o que aquilo está querendo te dizer, mas você tem que ir para a vida e fazer a tua tarefa, né? Exato. E E é aí- engraçado que as pessoas não sabem, né? As pessoas não sabem o que elas estão representando. Então, quando você nomeia aquelas pessoas, né, com aquela determinada função ali dentro, a pessoa não sabe. E a energia da pessoa é o que mostra pra você como está sendo visto aquilo por você Isso. e o que precisa mudar. Gente, é bem complexo. É tá? complexo, tem que Só viver que pra tem saber. que viver. Tem que Então, a conhecer. constelação, eu acredito assim, é uma forma de terapia, com Sim. certeza. Tem muita gente que não acredita, mas eu particularmente acho muito importante, todo mundo deveria fazer, Eu porque também nós somos movidos à energia, né? Aqui a gente tá movimentando uma Sim. energia. Aqui Nós existe somos... um campo maior Exato, onde a gente tá colocando as coisas. trocando energia o tempo todo. Então, não tem como você fugir da energia, né? Não. A gente vibra o tempo todo. Então, todo mundo deveria fazer, porque é um processo muito lindo de viver. Muito, muito. E a gente vive fases muito diferentes, né? Muito. Então, às vezes, você vai por um tema, beleza, né? Eu falo que pai e mãe é um tema que é pra vida, né? Ah, não. O pai e a mãe sempre vão estar no campo, né? Energético. Então, Como, né? A sempre. base, a Exatamente. origem, É, né? vai ter momentos que você vai estar bem, mas tem momentos que você não vai estar tão bem. pegar. Exato. Eu digo sempre assim, a gente trabalha uma questão de autoconhecimento, seja a terapia que for e as ferramentas que for, são camadas, né? Sim, camadas. São camadas. É que nem a cebola, a gente vai tirando as A gente camadinhas vai ali, trabalhando né? as camadas, então a gente vai vencendo, né? Passando, a gente vai evoluindo no processo. Mas sempre tem questões a gente olhar, pra gente se conhecer, né? Por isso que é um trabalho... Sim. E o que a constelação clareou, assim? Você ficou casada há 9 anos, já foi pra Isso. constelação. E o que a constelação mostrou pra você? Olha, Samara, é isso. Ela mostrou muitas coisas ali, principalmente dentro do meu casamento, né? Sim. A minha insatisfação, né? E Você já não estava feliz eu antes, já não né? estava. Então... Então, aí eu olhei pro Theo e falei, eu não quero isso pra ele, né? Enquanto muitas mulheres olham pros filhos e dizem, não vou separar porque eu tenho filhos. Não, comigo foi muito o contrário, assim, né? Mas eu acho que isso vem da própria constelação, né? De entender como as coisas funcionam, né? Quando você é responsável por aquilo, né? Porque a gente é responsável, né? Por uma criança, imagina o quanto isso afeta eles lá na frente por você não tomar essa decisão e muitas vezes tomar a decisão de continuar na infelicidade, né? Na insatisfação. Então, foi um momento assim que eu falei, não, eu vou separar. Vou separar. Mas essa decisão foi muito interna. Eu não dividi com ninguém. As minhas amigas mais íntimas sabiam. Mas eu não dividia, assim. Eu sabia aonde o meu calo apertava. Então, eu tomei essa decisão interna, mas não tomei... Não pedi a separação no mesmo momento. Eu levei 2 anos, gente, para me separar depois. Então, nesses 2 anos foi o meu processo, de fato, de separação, né? Só que, neste momento, eu descobri que estava grávida. Da Sofia. Nossa, da Sofia. Gente. No momento que você falou agora, vou separar, descobriu a gestação dela. E assim, foi muito difícil, porque veio no momento mais difícil ainda, que foi da pandemia. Então, pandemia, gente, imagina o cenário. Eu decidi separar, descobri uma gravidez. Na pandemia? Na pandemia, com um filho de 3 anos em casa, fazendo aula online. Nossa Senhora. Tendo que limpar a casa. Você não pensou em desistir? Sim, falar, não, deixa eu ficar aqui, sei lá, tipo... Ai, gente, no não meio de pensei em tudo nada. isso? É que foi um baque, A gente não pensa em nada, né? Só Foi um vive. baque. Foi um baque para mim. Então, assim, e profissionalmente, né? Porque eu atendia presencial. Eu já estava com um consultório, eu atendia presencial. E aí, o que eu vou fazer
com tudo isso, né? Então, assim, eu sempre quis ter 2 filhos. Uhum. E sempre quis ter uma menina também. Então, eu me vi, assim, vivendo muitas coisas ao mesmo tempo, gente. Muito feliz ao mesmo tempo, mas eu não queria naquele cenário que eu tava vivendo, Aham. né? Tudo que Mas você era- queria num cenário completamente... Adverso, Né, né? diverso. Mas era a tudo. Sofia falando pra você, só um pouquinho que eu preciso ir. Eu Pera preciso, aí, eu né? preciso descer, só um minutinho. Exato. Então, você se separa depois, mas eu preciso vir. Então, calma lá, né? É como se você aceitasse. Então, ela te escolheu. E É. escolheu o pai dela. Eu acredito É, nisso, né? é. A gente escolhe os nossos pais. É. Então, veio isso. Ela falou, espera só mais um pouquinho. É, Depois eu você... brinco, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade bem grande, que a Sophie foi minha surpresa mais gostosa, que eu Sim. vivi num momento mais difícil da minha vida. Né? Foi muito difícil, porque foi um momento onde eu me senti muito sozinha. É. Muito, em todos os aspectos, né? Porque nesse período da pandemia, meu ex-marido trabalhou o tempo todo, enquanto muitos não trabalhavam. Sim. Ficava em casa. Então, fiquei em casa, gente, limpando casa, porque a diarista não ia, né? Uhum. Com o Theo, que estava começando numa escola nova e tinha que fazer aula online. E a gravidez da Sofia foi uma gravidez muito difícil. Assim, enjoada, mal. Menina, né? Ai, eu que fui Jesus. sua mãe de menina, eu sei. Eu Então. tive 2 meninos e enjoei horrores também. É? Então nos não, dois. não tem relação. Mas Não olha, tem eu relação. vomitei até o último dia. Meu Deus É. do céu. Não fui tanto assim, mas eu Eu fiquei enjoava mal. muito. É porque Muito. do Theo eu não tive nada. Foi maravilhoso, assim, mas nada da Sofia foi difícil. Então, nesse momento, assim, foi desafiador para mim, mas eu falo que foi um desafio, foi a melhor coisa que aconteceu, sabe? A vinda da Sofia. Ela só trouxe mais certezas daquilo que eu queria. Uhum. Então, assim, eu continuei com a ideia da separação, né? Fui trabalhando isso em mim. E aí, ao mesmo tempo, eu também atendi em casa, né? No online. Então, para mim também foi muito novo, porque, gente, o que era atender online? A gente nem sabia, né? É. A gente foi Uhum. começar a viver isso na pandemia Eu comecei mesmo. a atender online na Né? pandemia também. Eu só Nossa atendia Senhora. presencial. Como é que pode, né? É. Uhum. E aí, naturalmente, as minhas pacientes também sabiam que eu estava nesse processo. E eu ouvia muito delas assim, nossa, como é que você tem coragem? Como é que você é tão confiante assim? Você não tem dúvidas do que você está vivendo? E aí, ali, eu percebi uma demanda muito grande das mulheres com dificuldade na sua autoconfiança. É. Aí eu falei assim, Os nossa, 4 As. eu preciso ensinar essas mulheres a serem confiantes. Porque elas já têm tudo dentro delas, elas só não sabem. Né? Tem muitas vezes o desejo, a vontade, né? Um sonho, uma vontade, uma escolha, mas não tem essa confiança Sim, de bancar aquilo que quer, né? Fica com isso. medo, E insegura. como fazer isso, né? Uhum. Então, eu via muita insegurança nelas. Eu falei, gente, a gente ser autoconfiante nos leva a tantos lugares, tantos, inimagináveis, né? E aí, eu vim com essa demanda e falei, não, vou trabalhar em cima disso. E aí, eu trouxe meu método Mulheres Confiantes. Que Então, legal. eu trabalho muito, assim, trazendo uma base bem fortalecida de autoaceitação e autoconhecimento. Então, para mim, é muito importante, quando elas vêm para um processo terapêutico para trabalhar a sua autoconfiança, que elas primeiro se aceitem. Aceitem a história que têm, aceitem o pai e a mãe, aceitem o que estão vivendo no momento, entendeu? Eu trago muito essa consciência delas do por que elas estão ali, por que elas se mantêm muitas vezes numa relação difícil, tóxica, e não têm coragem muitas vezes para sair dela, né? Então, aí depois disso, para a gente dar sequência, eu sempre falo que é importante que para dar sequência, eu preciso que você honre teu pai e tua mãe primeiro, que você aceite tua história, senão não tem como a gente continuar. Então, a minha base maior é trabalhar na autoaceitação da própria história. Uhum. Né? E aí, depois a gente vai para o autoconhecimento. Para dizer para essa mulher, ó, agora você pode ser quem você quiser ser. Você não precisa Sim. mais ficar agradando seu pai, você não precisa mais agradar sua mãe, você não precisa mais disso. Agora você é adulta. Você pode escolher, né? E aí a gente começa num processo. É muito bonito ver isso, sabe? E é tão legal quando elas viram essa chavinha, porque elas falam uma frase que é muito comum. E ali, a hora que elas falam essa frase, eu falo assim, ganhei já. Já tá ótimo para mim, estamos no meio do caminho. Elas olham e falam assim, nossa, mas isso faz muito sentido. Quando elas falam isso para mim, eu falei, pronto. Chegou no ponto.
virou a chave. Porque delas começam a entender o processo, a dinâmica do sistema delas, entendeu? E por que elas fazem isso. Quando elas começam a entender, a ter clareza sobre isso, elas começam a estar mais disponíveis para olhar para aquilo que elas querem, de fato, para a vida. Daqui para frente, né? Porque muitas delas, né, estão ali só para serem reconhecidas, serem amadas, fazer o que os outros querem. O que elas costumam te dizer, assim, te contar, né, dessas dificuldades? Eu ia Nessa tocar num hora. ponto que ela, só voltando um pouquinho, duas coisas que me chamaram a atenção que você falou. Uma é que você levou um processo para se separar, um ano e meio, né? Que você falou que já estava separado. Quando a gente se separa, a gente já está separado. Sim. E quando a gente se separa, que é nesse momento, né? Aconteceu comigo, vai fazer 1 ano e meio que eu tô separada, mas eu já estava separada há 1 ano e meio. E aí, um outro ponto que você tocou foi a coragem. As pessoas também me perguntavam, como que você tem coragem de se separar do fulano? E eu falava, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Eu não tenho. Só que tinha uma coisa que me chamava muito mais atenção do que a coragem. Não era a coragem de se separar, o fato de falar agora vamos separar. É porque eu pensava em mim. E eu falava assim, eu não quero viver essa situação. Porque eu me amo muito mais. Então eu pensava assim, eu me amo tanto. Essa questão da autoestima da mulher, que é muito mais difícil. Me amo tanto, eu amo tanto a pessoa que eu sou, as coisas que eu quero pra mim, que eu não quero viver mais isso. Eu não quero viver essa infelicidade. Sim. Eu quero daqui por diante ser feliz. Então eu vou romper. Mas sempre me faltou a coragem. A coragem a gente não tem. Não tem. Só que o meu amor próprio falava mais alto. Então eu pensava em mim. Sim. Então, é isso que você trabalha com as mulheres, da autoconfiança, autoestima. E eu ouço muito isso de muitas mulheres. Nanda, me indica uma terapeuta aí. Aí eu indico. Não adianta nada, porque a pessoa, ela não tem essa decisão, essa tomada de decisão. Quando você falou que as mulheres falam agora faz sentido o que você está falando, é importante essa consciência, mas as pessoas não têm. Elas preferem viver um casamento infeliz, um casamento de fachada, do que ter essa coragem, que não é uma coragem. Você primeiro precisa se aceitar. É uma decisão. Exatamente. É uma a gente decisão, não tem coragem de se separar. Quem que tem coragem de se você separar? não tem medo? Eu com tenho filho? medo. Isso. Mas eu vou com medo mesmo, porque eu não tenho outra alternativa. Mas eu tenho outros motivos maiores que impulsionam exatamente. isso, que dá sentido a essa decisão, que embasam essa decisão. Sim, sim. E você vê, né? Eu, obviamente, olhei pra mim também, né? Insatisfeita do jeito que eu tava, e infeliz, enfim. E o quanto isso também poderia refletir nos meus filhos. A minha infelicidade. Isso, né? exatamente. A Thaís mesmo trabalha muito isso, né? Sim. Sobre a gente estar bem. Para que o outro esteja bem. Então, eu pensei muito nisso também. Eu falei, gente, eu não estou sendo uma boa mãe. É que a gente aqui. vai se refletir nessas outras relações, né? Sim. Então, na relação conjugal, na relação com os filhos, na relação com o mundo. É parte de quem a gente é e como nós estamos. Então, se eu não estou bem aqui agora, como eu vou estar bem com o outro, né? Condiz com a ordem sistêmica familiar. Primeiro vem eu, Sim. depois a relação e por último os filhos. A gente Exato. sempre fala isso. Então, os filhos são por último. Porque se você não estiver bem, quem vem depois? Exatamente. Não vem ninguém, é você. Primeiro você. Primeiro Essa você. ordem sistêmica, né? Então, igual a máscara do avião, né? Primeiro você, depois você ajuda o outro. Exatamente. Né? Então, a importância da gente saber identificar isso, né? Então, quão foi importante também eu, naquele momento, procurar ajuda. Porque tem coisas que a gente não dá conta sozinha. De perceber sozinha. Gente, eu sou psicóloga, mas não é por isso, entendeu? Então, eu tive que ir atrás e procurar ajuda. Entender quais eram as minhas dificuldades. Por exemplo, uma das minhas dificuldades grandes era ter que lidar com a família. O que vão achar? O que vão vão falar? achar? Por que você vai fazer isso? Você tá louca? Pra quê? Então, eu sabia que isso ia me pegar. Então, eu tinha que me fortalecer nisso. Porque eu não queria chegar lá na frente e voltar para trás, entendeu? É sempre uma validação.
A gente vive a vida tentando validar o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, o que o outro, né? Uhum. Então, só que assim, ninguém tá ali vivendo o que você tá vivendo. Exato. Mas Então- isso me segurava. Eu falava assim, peraí, quem tá vivendo aqui é você. Você que sabe, É né? você O que que sabe rola o que de você tá verdade, vivendo. né? Exatamente. Tanto que quando eu me separei, eu só contei pra minha família depois que a gente assinou a separação. Ó, já tá tudo assinado aqui, viu? Não Tá adianta tudo falar. certo, não adianta É, falar não mais adianta nada, falar. entendeu? Mas isso, você entende Agora que, tá aqui. Tá que isso é definido. autoconhecimento. Por quê que Claro. eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Pra poder lidar com a Uhum. minha fragilidade. Uhum. Porque eu sabia que se talvez eu falasse antes, tudo aquilo que todo mundo ia falar ia mexer comigo. Sim. Uhum. Entendeu? Então eu queria continuar, eu queria seguir com o meu plano. Uhum. Então eu fiz isso. Mas isso é autoconhecimento, gente. Isso é terapia. E é o teu fortalecimento, que é o que você ajuda elas, né? Sim. A desenvolver ao longo do processo. Porque isso aí, quanto tempo, né? Que você foi desenvolvendo para dar conta de ter essa clareza da tua teu desejo, para daí Uhum. chegar numa decisão efetiva, né? Mas se sentindo forte para fazer isso, Uhum. realmente, né? Segura, confiante de é isso, independente do que possam dizer ou falar, ou me cobrar, né? Isso. É isso que eu quero. Mas Uhum. essa confiança é parte de um processo de autoconhecimento, do teu fortalecimento pessoal, né? Sim. Exatamente. E aí, por isso que eu quando eu tô com elas, eu sempre falo, né? Eu comparo o meu método Mulheres Confiantes a uma Adorei. chama. Adorei. Mulheres confiantes. Presta atenção que a Samara, depois a gente vai compartilhar tudo aqui pra vocês saberem como que é, porque eu já Sim. quero fazer parte do Isso, grupo já. vamos embora. Eu comparo sempre a chama do fogo, entendeu? A autoconfiança é igual a chama do fogo. A minha base tem que estar bem fortalecida, que é a autoaceitação e o autoconhecimento. O resto, a gente vai trabalhando. Então, por que eu coloquei isso como base? Porque eu vejo que quando elas começam a se conhecerem, elas vão ganhando confiança. Elas vão elas vão trabalhando o amor próprio, elas vão trabalhando a autoestima. E aí, a chama vai aumentando. Então, eu sempre falo, o importante é não deixar apagar. Sim. Às vezes vai estar mais baixa, às vezes vai estar mais alta. Mas a autoconfiança é isso. A gente não está confiante o tempo O tempo todo. todo. aham. Mas olha como você despertou a autoconfiança em você mesma. Então, se a gente recapitular, você Sim. estava lá solicitando a validação do teu pai lá na empresa dele, daí você teve que validar para você mesma que era isso que você queria, você tinha que abandonar, então, a sua profissão, você foi caminhando para isso, foi vindo, Uhum. depois você descobriu a constelação, aí você teve a tomada de decisão da separação, e aí, agora, a pergunta crucial sobre o desafio de ser mãe. Você não falou da maternidade ainda. Você falou da Samara, psicóloga, da sua separação, mas agora a gente quer entender esse desafio maior para você da maternidade. O que que é? Qual que é o maior, assim, para você que você enxerga como mãe? O maior desafio em ser mãe? Ai, gente, a gente vive tantos desafios sendo mãe, né? Mas eu acho, assim, que... dentro da minha história mesmo, procurem ser felizes, sabe? Não perfeitas. Não perfeitas, mas felizes, entendeu? Porque isso era uma coisa que eu pensava muito. O que eu quero ensinar para o meu filho com isso? Que a gente tem que buscar ser feliz, né? Que a gente não tem que ficar ali vivendo uma situação para agradar os outros, ou para ser Validando. bonito, De entendeu? novo. Né? A gente precisa buscar a nossa felicidade. Uhum. E às vezes o Theo me pergunta, mãe, por que mesmo você e o papai se separaram? E eu explico, sempre que ele me pergunta, eu explico. E eu sempre reforço, a gente tem que ser feliz, filho. Né? E foi tão bom, porque a gente fala assim, a gente fala do divórcio como algo muito ruim, né? Não tô aqui, de maneira alguma, incentivando isso. Sim. Mas, para a gente olhar para o lado bom disso, quando eu me separei e a gente começou naquela dinâmica, né, dele ficar com as crianças, ele se tornou um pai que ele nunca foi no casamento. Então, as crianças ganharam um pai que eles nunca tiveram. Não estou dizendo que ele era um mau pai, não. Ele não era um mau pai. Mas o pai que ele é hoje, ele nunca foi. Então, as crianças ganharam muito com isso, entendeu? Muito. Eu também ganhei, né, gente? Ganhei tempo. Eu tenho tempo hoje para mim. Eu sou uma mãe muito mais leve, né?
Precisa acontecer isso para a gente ser mais leve? Não precisa, né? Mas é um bônus que vem na é um decisão. bônus que vem. Você tá aproveitando disso. Mas eu acho que é olhar para esse contexto e entender o sentido da tua escolha. Sim, Né? exato. Eu acho que quando você tá trazendo isso, é assim, foi uma escolha acertada para aquele momento de vida, Sim. para aquilo que você buscava, o que você precisava para você, para teus Sim. filhos, né? E aí todos ficam bem. É claro que tem desafios no meio de tudo isso, porque uma decisão dessa não impacta só a tua vida, né? Não é só o Não. casal, é a família, tem as crianças, como lidar com isso. É Uhum. muito desafiador, né? Muito. Porque impacta, não tem como dizer que não. É um luto para todo mundo, né? E o mais importante é você não tirar isso dos seus filhos. É. Porque é muito difícil a ausência do pai. Sendo Uhum. pai, já é difícil ser Uhum. ausente se ele estiver em casa. É. Se ele se separar, então é mais Uhum. difícil ainda. Uhum. Então, você dá esse privilégio para os seus filhos de ter esse Sim. contato, de vocês viverem em harmonia, mesmo com tantos desafios e as Sim, dificuldades que sim. são. Isso vai fortalecer as crianças. Sim. Então, isso é bem importante. Eu queria saber sobre a sua mentoria, como que funciona? Como é que você mentora essas mulheres? Você atende online? Então, atualmente eu faço atendimentos individuais e eu tenho os grupos, né, que não acontecem assim, um atrás do outro. Que nem agora, em abril, vai abrir um grupo terapêutico em cima do livro O Amor que Dá Certo. Ai, que Então, nós legal. vamos trabalhar em Tá, cima. já me chama, Tá por bom. favor. Essa vaga já é tua, tá? Já. Fica Ela tranquila. já tá falando desde o começo, Não, né? Tá garantida, tá? Sim, Tá tá tudo bom, certo. tá bom, eu vou. Já que insiste, brincadeira. Não, Eu mas tô conta, insistindo, como né? é que é esse grupo? O que você vai trabalhar? É, Como a que gente é? vai- Fala do atendimento online e daí do grupo, pra gente Então, o entender. atendimento online é uma sessão terapêutica de 1 hora, né? Onde, obviamente, a gente fica disponível para a pessoa, né? Sim. Faço o meu atendimento e aí fico disponível para ela sempre que precisar ali no WhatsApp, enfim. E eu tenho o grupo. O grupo, ele acontece semanalmente, uma vez por semana, durante 1 hora e meia, mais ou menos. Então, a minha ideia é a gente ler o livro juntas e discutir sobre as relações, porque o livro traz muito sobre a relação amorosa, mas vai trazer muito sobre a relação com você mesma, com o outro, a relação amorosa em si. Uhum. Então, vai trazer reflexões, né, sobre a nossa vida, de modo geral. Uhum. Os Um livros- grupo de estudos sobre o amor. sobre o amor. Então, daí eu entrei pro nicho, foquei, né, no nicho relacionamento amoroso quando eu separei. Porque muitas vinham para entender como é que você fez isso. Como é que você, além de você ter coragem, de você ter confiança, Uhum. e como é que você fez isso? E agora, né? E agora, né, gente, continuo solteira. A gente tava falando sobre estado civil, né, Samara? Divorciada, né? Um estado civil. A Samara é solteira. É, eu não sou é solteira, divorciada. gente. Divorciada, as É, palavras. é. Né? E há 3 anos, né? Mas agora bem disponível para conhecer um novo amor. Ah, muito bom. Mas Que esse é bom. um processo, né? É um processo. Porque é um a gente processo. está disponível na relação com o outro quando primeiro a gente se encontra, né? Sim, com certeza. E eu acho que esse é um movimento muito bonito que você fez na tua jornada, né? Uhum. E que você leva as mulheres nesse reencontro Isso. com elas, né? Porque a gente às Uhum. vezes eu vejo muito isso, assim, buscar no outro, né? Uhum. A felicidade, a Isso. validação, na relação. E às vezes o foco tá tão no outro, né? Tão no outro, assim. O que você se escuta normalmente delas, assim, Samara, nesse sentido? O que elas te dizem dessas dificuldades, sabe? Porque eu vejo que muitas vezes elas trazem questões muito do outro, né? Como que eu fico sem? Sabe, esse emaranhado, Eu tenho uma assim. demanda de mulheres que não conseguem ficar sozinhas. Isso que eu ia falar. Como é que Uhum. você separa a dependência emocional e quando você identifica que realmente agora é hora de buscar um novo amor? Porque o que é dependência e o que agora eu estou aberta. No processo terapêutico, a gente vai entendendo e eu vou trazendo essa consciência para ela, dela entender se aquilo ali é saudável ou não, né? Uhum. Se está sendo saudável, se está sendo bom para ela ou não. A gente olha a história também, porque muitas vezes é uma repetição, né? Uhum. É uma repetição e daí ela gera essa consciência nela, então aí eu trabalho a questão da confiança para ela tomar a decisão dela. O que ela quer fazer com isso?
Se ela né? fica ou não Fica nesse ou não, relacionamento, mas com essa base nela, que faz sentido pra Exato. ela, né? Aham, naquilo Não que com faz base sentido. muitas vezes em crenças, porque eu acho que tem muitas Não. crenças, né? Ah, é ruim com ele, mas é pior sem, né? Uhum. Ah, é uma mulher sozinha, ou uma mãe solteira, né? Que a gente tava falando aqui também, né? Essa ideia de como assim, agora você vai ser uma mãe solteira. Tem muitos estereótipos, eu acho que as mulheres têm que lidar muito com isso, sabe o que né? que ela, uma paciente minha disse esses dias? Ela falou assim, ai, sabe o quê? Ai, eu sei que não tá bom, mas tá tão difícil, é melhor eu ficar com o que eu tenho. Eu me conformo assim, eu E fico me com conformo, isso. Eu fico com isso. Que Gente, triste, né? Não, né? Não. Uhum. Uma pessoa que fala isso, ela não tá olhando pra ela. Então, eu Sim. trabalho muito essa questão faltando do um amor amor próprio. próprio. Que triste você ver a vida como uma dependência do outro. Uhum. O outro, ele vem pra somar, pra completar, Exato. pra trazer conforto, segurança e pra ser calma e paz. O Uhum. outro não é pra te satisfazer ou pra tua dependência emocional. Uhum. O outro não é isso. Mas É. é que aí O eu acho outro que é um entra complemento numa sobre dificuldade, você. sabe o que que é? É que as pessoas, elas querem que o amor aconteça, que o relacionamento aconteça, Sim. É. assim. Mas se como que dedicar você... pra ter isso na relação, né? Sim, mas como que você vai ser fazer o outro feliz se você não Se é? você não é. Não tem Exato. como. Muitas delas, ai, mas meu marido ou meu namorado, ele não é carinhoso. Quando ele vai me dar um presente, ele me dá qualquer coisa. E como é que você é no seu dia? Então, quando eu vou perguntar pra ela, como você é? Com De que você, forma né? você se comporta com você mesma? Quando você vai comer, você come no melhor prato? Você pega o melhor garfo? Você vai tomar uma água na taça? Ah, fala da taça. Né? Isso é uma coisa que eu bato muito, né? Gente, Então- vamos começar a tomar água na taça. É assim que a gente mostra o nosso merecimento, né? Dentro de casa, é ali. Teu marido vai ver que você toma água na taça todos os Consigo dias, e mesma, não no né? copo. Consigo mesma, porque essa ideia de deixo bonito pros outros, né? Eu uso a roupa bonita quando eu vou sair, senão em casa eu uso roupa de casa, Por de ficar em quê? casa, né? O prato bonito, Por a que, que louça pro bonita. outro é sempre o melhor e pra mim não? Uhum. Né? Então, eu bato muito em cima disso. Como que você quer ter um cara sensacional se você não é com você? Então, a gente, né, ensino muito elas nessas pequenas coisas. Gente, pequena coisa, o que é tomar uma água? Então, você vai lá, você vai comprar uma taça linda, maravilhosa, e você vai começar a tomar água na taça. Elas dão risada quando eu falo isso. Sim. Toma que todo tem a dia na ver, taça. Vai tomar na taça. O que é isso? É uma simpatia? Não, O que eu que começo acontece, a sessão, né? cadê tua taça aí que eu quero ver? Você falou como você é bom pro outro e não pra você. E quando a mulher ela não encontra esse caminho, ela sempre acha que ela merece viver aquilo, aquela migalha que ela tá aquela migalha que vivendo. ela tá vivendo. Então ela olha pra aquilo e fala: "Ai, tá bom, vou viver isso". Vou me conformar com isso. Isso, porque ela É. não faz o melhor pra ela mesma. Uhum. Ela não consegue se ver dessa forma, E né? assim, Tão ó, positiva. e assim, muitas delas não sabem fazer isso. É. Uhum. Sabe por que que elas não sabem? Porque elas não tiveram nem referência. Então, quando você vai olhar na história, é uma mãe que sempre fez muito pelo outro, que não tinha tempo para ela. Então, ela não teve referência. De Então, uma ela mulher que se olhava, de uma se mulher cuidava. que se olhava. Então, meu trabalho também é mostrar para ela, veja, você também não teve referência. Então, agora você tem que aprender a fazer isso, é comandar, né? É. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu começo sempre para aquilo que é mais fácil. Pequenas coisas. Então, agora você vai comprar uma taça, você vai escolher a taça. Você vai escolher a melhor taça. Ah, você vai comer? Então, você vai pôr a mesa. Você vai escolher o melhor prato, você vai escolher o melhor garfo. Enfim, você vai fazer disso um momento especial para você, Uhum. né? E aí elas começam a entender, opa, eu importo. Eu mereço. E aí você passa a não aceitar mais migalhas, gente. Sim. Esse é o caminho, Uhum. né? Mas é um processo. Às vezes é rápido, às vezes é demorado. Porque Sim. elas se pegam muito em questões, assim, de crenças familiares, né? É. Então, a gente tem que bater Aí moram muito, os nós, né? Sim. É. Aí moram os nós, que Aí é tem que desatar os nós ali. como que eu vou me liberando disso, né? Pra Uhum. poder ser livre e Uhum. ser quem eu sou, na verdade, né? E não, muitas vezes, a projeção de alguém, a expectativa. E dentro do grupo que você estava falando, através do livro, o tema, você vai trabalhando com elas esse despertar, Isso. então. As trocas, né? Compartilhar. O que vocês vivem? E aí? O que vocês acham sobre isso? Isso que eu acho que é legal no grupo, né?
que é essa força que Muito. as mulheres que estão vivendo um cenário muito parecido, suas Uhum. histórias muito Uhum. né, individuais nas suas particularidades, mas um universo partilhado de dores, dificuldades, né, dos perrengues que vivem. Eu falo que o grupo, ele traz muito mais resultado que o individual, porque além das trocas e do compartilhar, elas impulsionam umas às outras. Sim. Isso é muito legal, muito legal. Elas se sentem acolhidas porque elas conseguem perceber que elas não estão sozinhas naquilo, entendeu? Uhum. Nossa, você vive isso também? Né? Elas têm uma Uhum. sensação de que só elas vivem aquilo. Não. Ai, meu Deus. E aí a outra achou um jeito de sair daquilo. Nossa, isso funciona para mim. Então, por isso que eu falo, o grupo, ele é muito mais rápido, né? Para trazer resultado na tua vida, para tua evolução, Sim. sabe? Uhum. Então, por isso que eu gosto de focar mais no grupo. Eu gosto de trabalhar com Deveria grupo de ter mulheres. grupo terapêutico de homens, porque a mulher sempre se alimenta da mulher. Isso. A gente vai em busca da conexão feminina. Aham. Então, você passou por isso, vamos se ajudar? A gente Sim. entende. Mas os homens não entendem como é pra mulher isso. Então, acho que deveria ouvir de uma mulher. Deveria fazer um grupo terapêutico de homens. Vamos fazer, Samara? Ó, nossa, se Porque- empolgou. Porque, assim, as mulheres sempre se alimentam das mulheres. A gente Uhum. tem isso, né? Antigamente eram as mulheres que faziam o parto, é a mulher que dá o chazinho, Sim. é a mulher que faz tudo por outra mulher, que ajuda, que é rede de apoio. Uhum. Então, um grupo terapêutico de homens, tá aí. Também, ó, tá aí uma Pra demanda Pra importante. ensinar como esses homens, né, também se transformarem. Porque não é só a mulher, Ah, gente. com certeza. Não, né? não. É o homem também. O homem também precisa, né? Samara, eu queria que você contou toda a tua história, Uhum. você veio falando sobre a sua infância, né, Aham. com o luto da sua avó, Uhum. você foi caminhando pra parte do seu pai, dessa validação, depois você se entendeu no teu mundo profissional, você falou da sua Uhum. separação, olha essa linha do tempo, essa biografia que você viveu, né? Aham. Veio a parte da maternidade, que são tantos desafios, e agora você concluindo quem é a Samara de hoje, né? A parte que você se redescobriu, esse despertar da sua vida, de tudo que você viveu. Uhum. Eu queria que você falasse quem é a Samara hoje, diante de tudo isso que você viveu. De tantas Samaras. Ai, gente. Eu sou muito orgulhosa de mim mesma, de verdade. Assim, por ter seguido em frente com as minhas ideias, né? Por procurar sempre buscar terapia, né? Eu acho que a gente precisa reconhecer que, apesar de tudo, tem coisas que a gente não dá conta de lidar sozinha. Uhum. E eu sempre dei voz para isso, sabe? Eu sempre olhei e falei, não, olha, isso aqui eu não vou conseguir sozinha, sabe? Eu tenho orgulho, assim, da minha trajetória, né? E claro que no meio do caminho a gente tem coisas que a gente gostaria de mudar, né? Gente, eu sou canceriana, totalmente família, né? Imagina pra mim decidir separar, é muito difícil, Uhum. foi desafiador pra mim, né? Mas o que importa pra mim é ser feliz, né? Eu até disse uma frase. Eu lembrei Você dela lembrou? agora, exatamente agora eu lembrei dessa frase. então fala, você. Não, fala você essa frase. Essa frase é tua. A minha. E eu nunca mais esqueci essa frase, porque eu achei, assim, ela é cirúrgica. Ela é muito verdadeira. Eu falei pra Thaís uma vez, que eu tava nesse processo. Eu falei, eu não tenho medo de ser separada, eu tenho medo de ser infeliz. Então, eu acho que essa é a minha mensagem. Procurem ser felizes, né? Que uma mãe feliz é uma mãe muito legal. Uma mulher feliz é uma mulher satisfeita, alegre, né? Tem muito a oferecer, entende? Então, sejam felizes. Eu sou muito feliz pela mulher que eu sou hoje, pela minha trajetória, mesmo. Eu sou uma mulher destemida, sempre fui mais destemida, mas eu acho que hoje em dia mais. E eu digo que hoje, que com 41 anos, eu falo assim que eu tô na minha melhor fase da minha vida, né? Apesar, vamos dizer assim, apesar de estar separada, né? Não estar vivendo a família que eu gostaria, mas eu sou muito feliz pela forma que eu escolhi viver hoje, né? Eu ainda tenho muito mais coisas para aprender, né? Estou aí disponível para conhecer um novo amor, né? E eu acho que no meio de tudo isso, o que importa é a gente estar disponível, sabe? Disponível, Nanda, tem que ser disponível, Tá. entende? Eu vou participar do grupo. Aí você vai aprender isso Que na bom. prática. Que bom e que orgulho da Samara.
Que orgulho dessa mulher que também encontrou na dor levar a luz para outras mulheres. É. Que bom ter você. Que bom que você faz isso por outras pessoas. Então, que você continue com a tua luz no mundo, que seja esplêndido, que muitas mulheres compartilhem histórias, tragam isso no grupo, nos seus atendimentos, em tudo que você puder fazer. Se esse é o seu legado de escolha, que seja pro bem sempre. Então, parabéns Obrigada, pelo teu Nanda. trabalho. Fiquei bem Obrigada. feliz de te conhecer. Ai, eu também. Eu também. Gente, a gente tem que encerrar esse episódio. Esse assunto, vamos combinar que Rende, né? Rende, Não, se com deixar, a gente certeza. fala 4 horas tem aqui. mais coisa aí que a gente não falou, mas deixa pra uma outra hora, né? Com certeza, mas daí quem quer saber mais desse assunto, segue você, né? Me segue lá no Instagram. E Tá, aí, agora a vai gente saber tem mais uma sobre coisa tudo bem isso. importante que a gente quer deixar aqui no episódio, que a Samara vai falar para quem quiser participar do grupo terapêutico. Ah, verdade. Fala para essa câmera aqui, ó, Pra pra essa. todo mundo. Então, quem comentar embaixo desse episódio, o que achou do episódio, vai receber aí 50 off, hein? 50% de desconto para entrar no grupo terapêutico. Então, vem que eu tô esperando vocês. Eu já garanti o meu, então Já. garanta já o seu agora, Isso. tá? Muito Por bom, é uma favor. oportunidade É para quem oportunidade. tá decidida, né? E fala assim, quero cuidar de mim, quero me fortalecer, quero, né, cultivar esse amor próprio. Para quem é, Sim. né? Para quem é o grupo? Para aquela pessoa que tá sozinha, tá buscando um novo amor, para aquela que tá sozinha, mas precisa lidar com a solitude, para aquela que tá dentro de uma relação difícil, sabe? Nós vamos falar de relações. Vamos focar em relacionamento amoroso? Vamos. Mas eu acho que vale para todo esse tipo de mulher, sabe? Que tá vivendo todas essas fases da vida aí. E mais do que isso, essa conexão, essa troca, esse movimento, Sim, né? sim. E o que é legal é que uma mulher, para fortalecer outras, precisa ter se fortalecido antes, Precisa. né? É. Então, além de toda a tua formação técnica, teórica, você tem a tua experiência de vida, que também é uma inspiração para elas, Sim. né? Então, isso é muito legal. Então, siga nessa tua jornada, né? Trazendo para as mulheres mais confiança, mais segurança, mais amor próprio, que a gente precisa muito disso cada vez mais. Vamos Com montar um certeza. grupo Mulheres Admiráveis. Opa! Ó, Ó! já saiu um nome. Saiu um nome aqui. A Nanda se inspirou. Se superou. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Quem assistiu o episódio, garanta seu desconto já no grupo terapêutico com a Samara. Isso. @SamaraBom. Já Isso. gostei desse nome, porque bom vem de coisa boa. Bom de boa, isso. Sim. E tem mais alguma coisa, Thaís? Temos um presente pra você. mesmo? Sim! Um presente Ai, da que Joy delícia! Importados, que é uma super apoiadora aqui do Mindcast. E eu acho que pra trazer realmente, assim, esse glamour que você traz, né? Tá. De se cuidar. Mulheres que não tecem Um mulheres. presente pra você que a Joy Ai, deixou aqui. mimo de obrigada. coração. Vamos ver, né? Que vocês vão ficar curiosos. Olha, gente, brilhos. Brilhos. vão Brilho, brilhar, Como brilhar. você que brilha. Obrigada, Nanda. Obrigada, gente. Obrigada. Uma Obrigada. honra ter Amei. estado aqui, viu? Muito bom. Muito obrigada. Beijo, gente. Até o Beijo. próximo episódio. Obrigada, obrigada, Samara. Obrigada a Amei. vocês. Um beijo. Beijo. Que conversa poderosa, gente. Hoje, vimos que autoconfiança começa no autoconhecimento e no amor próprio. São essenciais para as relações mais saudáveis. Se essa troca fez sentido para você, compartilhe com outras mulheres que também precisam ouvir essa mensagem. Sigam o Mindcast para mais episódios transformadores.